Aleluia. Aleluia. Que louvor poderoso, hein? A próxima escala vai ser Cauana que vai ministrar, né? Já está afiada. Aleluia. Amém. Queridos, você crê que hoje foi um dia que Deus preparou para você? Você crê que você não está aqui por acaso? Você crê, querido, que Deus tem algo específico para você? E deixa eu te dizer uma coisa. No lugar onde nós estamos, se nós gerarmos expectativa naquele que pode todas as coisas, nós não sairemos da mesma forma. Amém? Hoje é um dia especial. Esse encontro já estava marcado. Aleluia. Sabe, eu olho para o Senhor, queridos, e eu estou tão apaixonada pelo Senhor. Sabe, quando você está apaixonado, você não tem palavras. Sabe, quando você está apaixonado, querido, tudo que você quer está ali perto. Tudo que você quer é falar, sabe? É viver momentos com aquela pessoa que você ama. Não é verdade? A gente pode usar como exemplo um relacionamento entre namorados. Vamos falar de casados, né? De namorados, porque a paixão ainda está lá, né? Mas eu sei que só vai melhorando, amém? Porque a paixão, querido, eu não diria que a paixão é algo passageiro, mas é algo que vai melhorando com o tempo. Amém? Essa vontade de você estar perto, essa vontade de você estar... E me desculpa os casados. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido. Mas a vontade de você estar, querido, perto, ela muda de nível. Amém? Você passa desse estágio de você querer somente estar perto, presente, compartilhando algumas coisas, para você entrar no estágio onde você quer estar vivendo com aquela pessoa. Amém? Vivendo, convivendo, dormindo e acordando. Amém? Você já passou de fase do namoro para o casamento. Amém? E é engraçado porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso noivo. Olha que interessante. Mas, amados, nós não vamos ficar somente nessa fase. Nós não vamos permanecer somente na fase do namoro. Amém? Vai haver um dia em que o nosso Jesus, aquele que se entregou por mim e por você, ele vai vir buscar a mim e a você. Querida, eu não sei se isso alegra você, mas já é o bastante para a gente ir embora pulando de alegria. Aleluia. Eu sou empolgada com a palavra. Eu sou empolgada com a palavra. E eu conversando com o Senhor, você vai falar disso? Eu digo, tem certeza? E eu fiquei, pai, mas deixa eu te dizer, mas é porque, tem certeza? Você vai falar sobre isso. Os meus filhos precisam ouvir sobre isso. Amém? E fique tranquilo. Fique tranquilo, está tudo bem. Nós vamos chegar lá. Amém? E Deus, ele trouxe um tema. E Ele falou assim, você vai passar por alguns até você chegar aonde nós precisamos chegar. Amém? Então você não precisa ir embora. Fique tranquilo. Fique calmo, nós vamos chegar lá. Amém? O tema da nossa ministração hoje, querido, é consciência de eternidade. Tema bom, né? Só com o tema nós já estamos ministrados. Só com o tema. Sabe, lá em Oséias, no capítulo 4, ele diz assim, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Não é? E lá em 1 Pedro, ele diz assim, o meu povo é destruído. Primeira, né? Ajudando universitários. 1 Pedro 2. Estudei. Amém? Ele diz assim, o meu povo é destruído. Querido, você já parou para pensar o que é um povo destruído? Simplesmente porque você não tem conhecimento de algo.
Vamos pensar em alguma coisa. Eu vou citar o exemplo de alguém que estuda. Amém? Alguém que estuda, ele faz o ensino fundamental, e aí você vai passando de nível, subindo de nível, não é isso? Aí faz a faculdade, alguns desistem antes de chegar no fim. Amém? Mas você sabia que ali é um alicerce para algo melhor, ou um alicerce para algo maior? Porque você não vai ficar ali. Os estudos, a faculdade, o ensino médio, a base, você não vai permanecer ali. Porque aquilo ali é um alicerce para algo maior. Amém? E deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele se fez carne. Amém? Ele nos comprou com alto preço, de graça. Nós não merecíamos, e ele ainda assim foi até lá e disse, não, eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu vejo algo no futuro. Eu sei que eu terei uma grande colheita. Querido, deixa eu te dizer, você é colheita. Você consegue entender isso? Você é colheita daquilo que Jesus fez. Aquele sacrifício comprou a sua vida. Aquele sacrifício, querido, ele te deu a saúde divina. Agora a minha pergunta é, você tem vivido em saúde divina? Por quê? Porque ele já comprou. Ah não, mas eu me conformo. E olha a frase que Deus me deu. Ele disse, mas eu pensando nele. Desculpa, voltando. Pensei muito rápido. Eu pensando comigo, mas cura é bom, não é? Cura divina é muito bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus não te criou para você ficar de enfermidade em enfermidade e clamando por cura divina. Você foi criado para viver em saúde divina. Por quê? Porque Ele já comprou isso para você. Aleluia. E me perdoe porque eu grito mesmo. É uma faceta que eu descobri agora. Amém. Aleluia. Sabe, buscar cura é muito bom. Mas melhor ainda, o outro nível, o nível além, é você viver em saúde divina. Aleluia. E o que dizer de prosperidade? Aleluia. O que dizer de prosperidade, querido? É muito bom quando você olha para a sua geladeira, vê ela toda branca, com uma cebola dentro, como diz o nosso pastor, e você orar, e você vê as coisas acontecendo. Mas deixa eu te dizer um negócio, querido. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você viver uma vida de prosperidade em todas as áreas, inclusive a sua vida financeira. Aleluia. Por quê? Você ainda tem que perguntar por quê? Porque é bom. Porque ele foi com tua cara. Porque ele acha que isso é o melhor para você. Ei, porque você precisa ser aquele que representa Deus. E deixa eu dizer uma coisa. Aquele coitadinho rasgado não pode dar nada a ninguém. Aleluia. Aquele que está com sua roupa toda rasgada, humildemente, não pode fazer nada por aqueles que padecem. Aleluia. Eita, a taça do rei. Aleluia. Aleluia. Eita, Pai. Nós vamos chegar lá. Queridos, Deus, Ele não chamou para nós vivermos o evangelho de qualquer jeito. Deixa eu te dizer, abre comigo lá em Hebreus, no capítulo 6. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também. Não sei nem onde ela está. Aqui, achei. Deixa eu ver se é hebreu mesmo. Segura aí. Aleluia. Oh, aleluia. Hebreus. Esse negócio de tecnologia é uma bênção, né? É maravilhoso. Aleluia.
Espera aí, amor, eu me perdi, mas eu já me encontro, tá? Capítulo 6, versículo 2. É isso mesmo, Eva? Isso mesmo. Vamos começar no capítulo 1. NVI, ela diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, até que conduza à morte da fé em Deus. Da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Vamos parar por aqui. O que esses versículos estão dizendo? Ele diz assim, ó. Ele não está dizendo assim, olha, você pega os fundamentos básicos, você pega aquilo que é o alicerce e joga fora. Se você ler na íntegra, talvez se você ler esse versículo isolado, é isso que você vai entender. Mas ele está dizendo assim, olha, deixando os ensinos elementares, ou a base, ou o alicerce, certo? Aquele alicerce que a gente já sabe, a gente já conhece de cor, que a gente não precisa voltar lá. Por quê? Porque você já sabe. Você já sabe. Ou seja, ele está dizendo assim, ei, você vai deixar essas coisas elementares de lado. Por quê? Porque você precisa andar para a maturidade. Existe um nível maior que você precisa alcançar. Não é verdade? Aí ele vai dizendo assim, quais são os princípios fundamentais, quais são os princípios elementares. Amém? Ele diz assim, arrependimento. Deixa eu ver outra versão aqui, rapidinho. Aleluia. Almeida revisada. Aleluia. Na Almeida revisada ele diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, que é exatamente aquilo que a gente está dizendo, o alicerce da palavra, o alicerce da vida cristã, o alicerce daquilo que você precisa para você alcançar algo maior, que é o quê? A maturidade. Amém? Vamos chegar lá. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. O que é perfeito? A maturidade. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino do batismo, imposição de mãos, e a ressurreição dos mortos e juízo eterno. Querido, ele está dizendo assim, olha, esses princípios é base. Todo crente precisa saber. Todo crente precisa saber andar em fé. Todo cristão deveria saber o que dizem acerca do ensino de batismo. Imposição de mãos. E sabe, nós como do povo da fé, a gente vai conhecer essas coisas. Né? Mas só que existe 2 pontos que muitas vezes a gente não entende. E quais são esses 2 pontos? Ressurreição dos mortos. Eita, Senhor. E juízo eterno. Talvez você olhe para esses 2 temas e diga, meu Deus do céu. Isso aí é lá do rema, da aula de escatologia. Mas a Bíblia está dizendo que é base para todo crente viver. Você precisa conhecer, porque deixa eu te dizer uma coisa. A gente não vai entrar em juízo eterno, mas vamos ficar em ressurreição dos mortos. Pensa comigo. Jesus, ele morreu. Você crê de fato que Jesus ressuscitou? Isso é uma verdade absoluta dentro de você? Você de fato entende essas coisas? Que bom. Que bom, querido. Porque essa é a base. Essa é a base para a maturidade. É você conhecer que o sacrifício de Jesus não terminou na cruz. O sacrifício de Jesus foi além da cruz. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus tivesse ido somente até a cruz, do que valeria? Qual seria o sentido de nós aceitarmos Jesus? Se todo mundo ia morrer mesmo? Se não teria nada além disso? Se eu fosse ficar somente nisso? Amém? Mas Jesus, ele conhecia.
O Antigo Testamento, ele vem trazendo menções sobre a ressurreição dos mortos. Mas quando ele fala da ressurreição dos mortos, ele diz sempre que vai ser no último dia. Jesus, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele chegou diante de Marta e disse assim, Marta chega para ele e fala assim, se o Senhor tivesse aparecido aqui 4 dias atrás. Aí Jesus diz para ele, ei, seu irmão, ele somente dorme. Parafraseando. Ele só está dormindo. Ele vai ressuscitar. Aí ela diz assim, sim, Senhor, eu acredito na ressurreição dos mortos. Mas deixa eu te dizer, no último dia, no dia do arrebatamento, ele vai ressurgir, ele vai ressuscitar. E Jesus olha para ela, eu sou a ressurreição. Sou eu, a vida eterna está em mim. Ei, o único caminho sou eu. Por que ele está falando acerca de ressurreição dos mortos? Porque ele está dizendo assim, ei, você não vai ficar só nessa vidinha, tem algo mais. Por isso você precisa chegar a uma maturidade. Você não pode ficar somente na base, no alicerce, aonde você está. Você nasceu para ir além. Querido, nós devemos andar com o nosso pensamento baseado naquilo que é eterno. O que é eterno para você? Você de fato já parou para pensar o que é eterno para você? Aleluia. Você já parou para pensar o que é eterno? Você já parou para pensar, querido, o que, se é só isso? Eu vou para a igreja, no domingo, alguns vêm na semana. Mas, e depois? Aonde que eu vou chegar? Será que tem algo mais? Sabe, na época de Paulo, existiam muitas discussões escatológicas. Existiam muitas discussões. Alguns saduceus, eles simplesmente não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam. Mas ele gostava da eloquência de Paulo. Ele gostava da filosofia de Paulo. Ele gostava quando Paulo vinha explicar. Mas ele dizia assim, não, ei, até aí tudo bem. Mas quando chega nesse negócio de ressurreição dos mortos, isso aí não. Querido, é a mesma coisa que muitas vezes a gente diz, o Antigo Testamento, ele traz menções sobre ressurreição dos mortos, mas ele diz assim, eles conheciam Deus como o Deus que criou os céus e a terra. Ele tem poder para criar céus e terra, mas para ressuscitar, isso é algo muito maior. Isso é algo muito além. Aleluia. Sabe, e lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, todo o capítulo 15, querido, ele vem falando sobre a ressurreição dos mortos. E é muito interessante. Quando você vai ter essa base, quando você vai estudar, você vê o porquê. E eu queria ler esse versículo, mas eu queria ler na mensagem. Mas nós não temos para colocar ali no telão a mensagem. Não vai brigar comigo, pastor. Aleluia. Eu queria ler alguns trechos lá em Romanos, 1 Coríntios 15. No versículo 1, você vai colocar qualquer versão aí? Ele diz assim, amigos, permitam-me repassar a mensagem com vocês mais uma vez. Isso é Paulo falando. A mensagem que proclamei e foi recebida por vocês. Nela, vocês permaneçam firmes. E por ela, vocês foram salvos. Entendo que a fé que possuem é verdadeira. Não um interesse passageiro. Ou seja, vocês estão firmes naquilo que vocês ouviram. Eu preguei o evangelho e vocês estão firmes naquilo que foi pregado. E que nela estão firmes até a verdade. Lá no capítulo 12 ele fala assim. E aí, os próximos capítulos ele vem tendo uma discussão
né, que eu preguei, fulano pregou, eu fiz isso, enfim. Aí quando chega no capítulo 12, ele fala assim: agora quero fazer uma pergunta difícil, mais importante. Se vocês se tornam cristãos crendo que Cristo está vivo, ressuscitado dos mortos, como podem alguns de vocês afirmar que não há ressurreição? Nós estamos bem em ressurreição, mas nós vamos chegar lá, fica calmo. Se não há ressurreição, então Cristo não está vivo. Cristo não está vivo. Se não há ressurreição, Cristo não está vivo. Você concorda comigo que Cristo está vivo? Você consegue imaginar que Cristo está no céu e Ele está vivo? Aleluia. Se Cristo não ressuscitou, tudo que nós ensinamos a vocês está errado. Aleluia. Se Cristo não ressuscitou, tudo que ensinamos a vocês é errado. A vocês, e vocês inventaram a vida de uma ilusão. Não passa de uma mera ilusão tudo que Jesus fez. Amém? Além disso, se não há ressurreição, somos culpados de mentir. Ou seja, aquele que prega Cristo, que morreu e ressuscitou, não passa de uma grande mentira. Aleluia. Somos culpados de mentir a vocês sobre Deus. E tudo que apresentamos como testemunho de que Deus ressuscitou, não passa de engano. Aleluia. Ele está dizendo aqui, querido, que Jesus, nada mais, nada menos, ele inaugurou, presta atenção, ele inaugurou uma nova espécie no céu. Amém? Ele foi o primogênito. Porque eu não sei se você sabe, Cristo, ele morreu e ele ressuscitou. Ele ressuscitou como? Como foi que Cristo ressuscitou? A mim. Não é verdade? O corpo dele foi glorificado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe um ser humano no céu. Antes de Jesus chegar no céu, nessa condição, não haveria a menor possibilidade de você ir para o céu. Por quê? Porque não havia sido inaugurado uma categoria dessa no céu. No céu só existia Deus, os seus anjos. Aleluia. Mas quando ele morreu e quando ele ressuscitou, ele inaugurou, porque ele é o primogênito daqueles que vão morar no céu. Aleluia. Para que eu vou querer saber sobre ressurreição? Para você entender, querido, que o seu futuro não é ficar aqui nessa terra. O seu futuro é você ir morar no céu com o Senhor por toda a eternidade. Ok, você entende de escatologia, eu não vou discutir contigo. Eu sei que depois Jesus vai descer, nós vamos reinar. A gente já sabe disso. Quem já fez o rema? Já sabe disso. Mas nós não vamos entrar nesse mérito. Amém? Ele está dizendo, querido, que agora e quando Jesus, por ele ter levado todos os seus pecados, por ele ter levado o meu e o seu pecado, você não tem desculpa para viver uma vida de qualquer jeito. Por quê? Porque você é um ser celestial. Porque assim como Jesus é, você é. Aleluia. Sabe, querida, às vezes nós entramos em discussões do tipo: quando eu for para o céu, eu vou ser gordinha? Emagrece na terra. Não faz sentido. Né? Nós sabemos, querido, que essas matérias, elas são a base da doutrina. Existe uma matéria no Rema chamada doutrinas básicas. Deixa eu te dizer o que é isso. Essas são as doutrinas que vai trazer o alicerce para a sua vida cristã. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, querido, que você não precisa ficar clamando, pedindo para o Senhor te curar.
é uma nova categoria. Aleluia. Aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele não só fez isso na terra. Ele não só morreu, ressuscitou, levou seus pecados. Amém? Ele fez uma coisa, querido, que eu e você não conseguiríamos jamais. Ele venceu a morte. O que isso quer dizer, Eva? Isso quer dizer, querido, que se o diabo chegar para você, essa é a última carta que ele tem, isso é tudo que ele tem, é a morte. Mas você pode dizer para ele: o meu Redentor vive. Porque o meu Redentor vive, eu vivo eternamente. E aquela carta que ele tinha contra você, ele não pode usar. Aleluia. Queridos, naquela época em que as pessoas morriam, e eu não digo que não morre hoje, eu não falo que não morrem hoje, mas naquele tempo, querido, quando soltavam-se os leões para matar os crentes, os seus irmãos, eles tinham tanta consciência de onde eles iam. Eles tinham tanta consciência, querido, que ali não era o fim. Eles tinham tanta consciência, querido, que se eles me matarem, se eu morrer, tudo que eu tenho é uma promoção. Paulo diz assim: se eu morrer, eu vou ser promovido. Incomparavelmente melhor a ajuda dos universitários. Aleluia. Aleluia. Tudo que o diabo tem contra você, querido, ele vai te colocar uma doença? Primeiro, só fica se você deixar. Só permanece se você permitir. Por quê? Porque você é filho de Deus. Deixa eu te dizer, Deus não é só aquele que criou os céus e a terra. Ele é aquele que venceu a morte. Aquela coisa que as pessoas achavam que não tinha jeito. Existe jeito para tudo, menos para a morte. Quem disse? Quem disse, querido, é uma pessoa que está muito enganada. Quem disse isso? Quem inventou essa frase? Precisa fazer o rema. Aleluia. Quem falou que é aqui é o fim? Quem falou? Quem disse isso? Ei, você pode olhar para o diabo. Você pode olhar para o diabo, bater no seu peito e dizer: meu filho, pode mandar. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem é Cristo. Eu sei quem é meu Pai. Eu conheço o poder que está sobre Ele. Se você me matar, ainda assim eu posso reviver. Ainda em carne, ainda em vida, ainda na terra. Para quê? Porque se existir um propósito de Deus para a minha vida, não vai ser o diabo que vai parar. Querido, se o meu propósito for alcançar nações, o diabo não pode me parar. Se o meu propósito for andar e a minha sombra curar, o diabo não pode paralisar esse propósito. Aleluia. Meu irmão, o que isso tem a ver? Aleluia. Opa, o lugar errado. Tecnologia é maravilhosa. O que isso tem a ver com a eternidade? Querido, a Bíblia está dizendo o seguinte: que tudo que tinha para vencer, Jesus venceu. Tudo que tinha, todo o pecado. Pensa comigo. Lá em Gênesis, depois que Adão pecou, Deus chega, como ele costumava fazer, e diz assim: Adão, cadê você? Deus é Deus, sabe todas as coisas. Não é verdade? Adão deve ter pensado: é uma pegadinha. Não, havia uma separação.
O lugar onde Adão, o lugar de posição de Adão na presença do Senhor foi interrompida. Aquela ligação, aquela conexão que Adão tinha com Deus, por conta do pecado, foi interrompido. E qual foi a primeira coisa que Adão falou? Eita, Senhor, eu estava nu e fiquei com medo. A primeira coisa que o diabo traz depois do pecado é o medo. E você já parou para pensar que é exatamente a arma que o diabo usa para paralisar os filhos de Deus? O que ele tem a oferecer a você? Me diga. O que de maior ele pode fazer com você? Bota uma doença, tu ora e passa. Eu sou tímido. Passa. Eu sou pobre. Passa. É só você querer. Sabe, querido, tudo passa. Nada que ele possa colocar na sua vida paralisa você. A não ser que você deixe. A não ser que você permita. O único trunfo que o diabo tinha nas mãos era a morte. Vamos imaginar. Você está passando na rua, de repente, para um carro do seu lado, com os caras encapuzados. Você vai pensar assim, ai meu Deus, eles vão levar meu celular? Não. Meu Deus, eles estão armados, vão me matar. É o que você pensa. Por quê? Porque era isso. Essa era a carta que o diabo tinha para paralisar você. Era tudo que ele tinha. O medo, querido, nada mais é do que algo para te paralisar. É uma ferramenta que ele usa para não fazer com que você permaneça, para que você não avance. Porque depois da morte, o que ele pode fazer? Quando ele jogava os nossos irmãos no Coliseu, depois de morrer, o que ele tinha para fazer? Nada. E você diz assim, não, mas é morrer. Você não sabe o que é morrer, e nem tu, porque tu nunca morreu. Toda arma, tudo que o diabo tem contra você, querido, está simplesmente aí, na morte. Aleluia. E aí lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 55. Vamos ler lá. Aleluia. Ele diz assim, ó morte, onde está a sua vitória? Aleluia. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Aonde está a sua vitória? Querido, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não esteja entendendo ainda. Mas Jesus, Ele venceu tudo que o diabo tinha contra você. Ele venceu. Tudo que o diabo podia fazer contra você, Ele foi lá e tomou das mãos dele. Tudo que ele podia fazer contra você, Jesus foi lá e arrancou das mãos dele. E a Bíblia diz assim, que nós fomos resgatados do império das trevas. Ei, deixa eu te dizer, você não precisa andar em pecado. Na verdade, Deus diz assim, você não tem motivos para fazer isso. Mas eu sou fraco, a carne é fraca. Tudo que nós usarmos de argumento contra o Senhor, querido, já vai ser argumento vencido. Tudo que nós usarmos de argumentos contra a palavra, já é argumento vencido. Se você chegar para o Senhor e dizer assim, mas é porque eu sou muito pobre. Aí Ele vai dizer assim, ei, Jesus, Ele se fez pobre para que você fosse rico. Se você chegar para o Senhor e falar assim, mas é porque eu sou um pobre miserável, que eu só vivo doente. Ele vai dizer,
Ele levou sobre si todas as suas enfermidades. E se você disser assim, não, mas eu posso morrer, ele vai dizer, ei, tem um lugar aqui para você, que é muito, muito, muito melhor, é infinitamente melhor. Então, querido, a morte, ou melhor, nem a morte, pode parar o Filho de Deus. Nem a morte pode parar você. Aleluia. As pessoas dizem assim, não, a gente tem medo do desconhecido. Se faça conhecido. É porque eu sou muito tímido. Não, não é não. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus, eles são ousados. Mas o que me paralisa é porque eu não sei falar. Aprenda. O que me paralisa é a minha família. O que ele falou para Abraão? Mas é porque você não está na minha pele e você não está na minha. Aleluia. Sabe, queridos, nós somos muito fáceis em dar desculpa. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é filho de Deus, querido. Você é filho de Deus. Você representa Deus. Você representa a prosperidade divina. Você representa a cura divina. Você representa a saúde divina. Você representa aquilo que Deus é. Você tem a eternidade dentro de você. Aleluia. Você consegue entender isso? Pensa comigo. Jesus, ele morreu na cruz. Ele se fez pobre. Ele levou todos os seus pecados. Ele se despojou de toda majestade dele, de toda glória. Ele se despojou de tudo aquilo que ele tinha. Ele não precisava deixar de ser Deus para se tornar um homem, para morrer no seu lugar, para atrair todo o seu pecado, para morrer na cruz, para passar vergonha, para ser humilhado. Ele não precisava disso. Ele fez. E hoje, querido, eu e você somos indesculpáveis. Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? De quem ele é, de quem você é. E de onde você vai, para onde você vai. De onde você saiu. Porque tem crente que até de onde saiu esquece. De onde Deus tirou, até nisso. Sabe, querido, se alguém se levantar na sua vida para te ajudar, o mínimo que você tem que fazer é ser grato. Por quê? Porque gratidão faz parte da natureza de Deus. Aleluia. É o mínimo que você tem que fazer. Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar. E no mínimo o que você tem que fazer é conhecer esse Cristo. Mas para que eu vou conhecer? Pessoas padecem porque lhes falta conhecimento. Pessoas perecem porque lhes falta conhecimento. Pessoas são destruídas porque lhes falta conhecimento. Sabe, querida, a gente não tem que olhar para todas as circunstâncias que têm acontecido no nosso país e ficar calado. Porque eu e você somos o povo de Deus. Se eu e você, que somos detentores do poder de Deus, não pudermos dar uma ordem e tudo isso se paralisar, o que nós estamos fazendo aqui? Sabe, diante de tantas notícias, eu fico tão indignada. E eu não estou brigando. Aleluia. É tanta indignação.
Mas é tanta indignação. Sabe por quê? Porque os crentes, querido, me perdoem, mas oram por si. Em primeiro lugar está eu, em segundo sou eu, em terceiro sou eu, em quarto sou eu, em quinto sou eu, em sexto sou eu, depois a minha família, até a família. Mas deixa eu te dizer, nós temos o poder de reverter tudo isso, de mudar essa situação. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o mundo não foi destruído ainda, querido, por sua causa. Porque Deus tem um representante dele aqui na terra. Porque Ele colocou o poder dentro de mim e de você para desfazer as obras do diabo. A pergunta é, o que nós estamos fazendo? Querido, o que isso tem a ver com a eternidade? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, querido. Você precisa andar tão consciente de quem você é. Você precisa andar tão consciente de quem habita dentro de você. Você precisa andar tão consciente de que Deus é o seu Pai. Amém? Sabe por quê? Porque uma pessoa, um filho de um grande empresário, de um homem cheio de dinheiro, ele sabe quem ele é. Ele sabe que vai no hotel e ele não vai nem passar pela recepção. Ele já passa direto porque todo mundo já conhece. Ei, eu e você representamos o céu aqui na terra. O diabo precisa saber que tem um filho de Deus aqui. O diabo precisa saber que a igreja não vai ficar calada diante de tantas coisas. Mas por que o povo de Deus não se levanta? Porque lhe falta conhecimento. Perece, é destruído. Aleluia. Aleluia. Deixa eu beber água. Porque lhe falta conhecimento. Aleluia. Sabe, querido, nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que te deu esperança? O que fez com que você aceitasse Jesus? Qual era a situação que você se encontrava quando você se encontrou com Cristo? Como era que você estava? Você estava tudo bem? Deixa eu te dizer, não estava não, sabe por quê? Porque senão não tinha aceitado Jesus. Se tivesse tudo bem, obrigado, você não teria aceitado. Amém? Porque até aquele que acha que é suprido em todas as áreas, é próspero em todas as áreas, aquele que não tem a Cristo, falta alguma coisa. Não é completo. Existe um vazio que precisa ser preenchido. E é um vazio do tamanho de Deus. Aleluia. Talvez você ache que esse assunto de ressurreição nada tem a ver. Ai, uma coisa tão... Mas mostra para você, querido, que além de morrer, Ele ressuscitou. E Ele é o primogênito. Ele é o primeiro. Ele inaugurou uma nova categoria. Você vai para o céu do mesmo jeito que Ele foi. E ainda de bônus com o corpo glorificado. Aleluia. Sabe, essas são verdades que precisam estar entranhadas dentro da gente. São verdades que nós não podemos abrir mão. Amém? Sabe, querido, quando você se deparar diante de uma situação de morte, lembre-se, Ele venceu a morte. Quando você se deparar diante de uma situação de morte financeira, Ele venceu a morte. Quando você se deparar diante de algo que vai além das suas forças, lembre-se, Ele é um Deus que criou céus e terra. E criou você também. Sabe, nós estamos tão acostumados com o oxigênio, não é verdade? Tinha até uma pessoa aí que estava querendo cobrar, né?
Cobrar o oxigênio. Mas, queridos, nós somos tão acostumados com o oxigênio. Não é verdade? Que a gente nem lembra que precisa dele. Não é verdade? Mas deixa eu te dizer, foi ele que te deu. Pensa comigo. Se Deus fosse como muitas vezes nós desenhamos ele, e ele zangasse com você porque você fez alguma coisa e ele resolvesse trancar a torneira do oxigênio para você. Nós pintamos uma imagem de Deus, sabe? De um Deus muito carnal. De um Deus que hoje está bom e amanhã não está. De que hoje ele é bom, mas amanhã não sei. Não sei como é que vai amanhecer amanhã. Ele não tem TPM porque não é mulher. Mas sei lá. Mulher não tem TPM, dizem os homens, né? Amém, queridos? Deus, ele não é assim. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que, mesmo diante de tanta coisa que a humanidade fez, ele decide dar o que ele tinha de melhor. Ah, mas eu mereci. Não mereceu, não. Ele deu de graça. Ele te deu sem você merecer. Mas ele simplesmente decidiu. Amém? Quando Daniel fala acerca da ressurreição, ele diz assim: uns se levantarão com Cristo. Ele não fala Cristo, parafraseando, mas ele diz: aqueles que estavam em Cristo, eles vão se levantar para Cristo. Meu amado, mas ele diz assim: aqueles vai ser para a perdição eterna. Aí eu pergunto, se fosse hoje o dia do arrebatamento, como é que você estaria com o Senhor? Ah, não, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Não cai nessa, não. Cai nessa, não. Ai, mas a graça de Deus, sim, mas o juízo dele também é... Do mesmo jeito que existe a graça, existe o juízo. Cai nessa, não. O céu é furada. Amém? Agora, nós vamos começar a ir para o fim, já está acabando. Enfim. Começa a avaliar você mesmo. Como eu estou? Como está a minha vida? Se Jesus viesse hoje. Se ele viesse hoje. Aí você diz, aí vem o arrebatamento e te leva. E você diz, graças a Deus fui. Mas e depois? Porque deixa eu te dizer, lá vai ter um tribunal. Não para por aí, não. Graças a Deus eu fui arrebatado. Meu Deus, agora vamos para o céu. E lá? Lá vai ser julgado as suas obras. O que você tem feito por Cristo? Você tem falado do nome de Jesus para os seus amigos? Ei, você tem proclamado o Evangelho? Você tem praticado o bem? Você tem falado sobre Ele, sobre a bondade dEle? Ei, você tem aliviado as cargas dos seus irmãos? Você tem orado por eles? Isso é consciência de eternidade. Eu vou, mas o meu vizinho vai também, porque eu vou levar ele. Eu vou, mas todo mundo que trabalha comigo vai também, nem que não queira, mas vai. Por quê? Porque eu vou pregar o Evangelho até que nós não podemos, querido, ter tanto dentro de nós. E você pode dizer assim, mas o que eu tenho? O Espírito Santo. Você não pode ter tanto dentro de você e não fazer nada. Você não pode, queridos, ter tanto
tanto de Deus dentro de você. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É todo o poder, aquele que construiu, aquele que formou, aquele que criou os céus e a terra, habita dentro de você. Não tem desculpa para você não fazer nada. Ah, irmã, mas eu trabalho muito, eu também. Aleluia. E eu vou te dizer uma coisa. Normalmente, Deus chama quem é muito ocupado. Ai, mas eu não tenho tempo. Aí a Sandra gosta. O que você faz de meia-noite às 6? Sabe, querido, não tem desculpa. Nós somos indesculpáveis. Aí você diz assim, nossa, dura essa palavra. Salva a vida. Nossa, mas essa irmã, toda vez que chega aí é só para... não, queridos, é porque eu amo a sua vida. Eu sei que Deus tem muito mais para você. Deus não quer você onde você está. Deus quer você, querido, alcançando vidas. Deus quer você, queridos, alinhado ao propósito de vida que Ele fez para você. Ele não quer um filho, querido, que hoje está e amanhã não. Ele não quer um filho, querido, que de manhã ama Jesus, de noite não. Ele não quer, queridos, que os filhos dele se percam. Ele não quer isso. Aleluia. Qual seria? Se fosse assim, não teria sentido o sacrifício de Cristo. Se fosse só para me viver esse aqui. Mas nós devemos viver com o olhar para o futuro. Olhando sempre adiante. Olhando sempre para o céu. Olhando sempre para o autor e consumador da vida. Olhando sempre para onde eu vou chegar. Aleluia. Você entende que isso é princípio básico. Isso é alicerce. Isso é a base onde você vai colocar as colunas. Você entender essas coisas. Eva, mas como é que eu faço? Querido, deixa eu te dizer. Você não pode ouvir qualquer coisa. Você não pode se alimentar de qualquer coisa. Existem alimentos que vão envenenar você. Existem alimentos que vão enfraquecer você. Embora você esteja cheio, mas aquilo não tem vitamina suficiente para manter você, para nutrir a sua vida. Observe o que você está ouvindo. Não deixe as mídias, os noticiários desestruturar você. Por quê? Porque você está alicerçado em uma verdade que é absoluta. Não existe esse negócio da minha verdade. Existe somente uma verdade. Não, mas essa é a minha verdade. A sua verdade, nesse caso, não interessa. O que interessa é que você pegue você, a sua vida e alicerce ela com a verdade de Cristo. Você conecte a sua verdade, molde a sua verdade, molde a sua vida, molde aquilo que você está ouvindo, molde aquilo que você está falando ao alicerce da palavra. Essa palavra vai te dar estrutura o suficiente para você crescer, para você avançar. Para quando chegar alguém diante de você e você vai dizer, mas nem sei o que vai falar. Abre a sua boca, porque Deus vai falar. Aleluia. Eu já tenho fama de que tudo que sai da minha boca é a palavra. Em algum momento vai sair a palavra. Glória a Deus por isso. Se você conversar comigo por alguns minutos,
eu vou ficar ali puxando para ir para a palavra. Você pode até não querer, mas eu vou continuar puxando você para a palavra. Amém? Essa é a verdade ao seu respeito. É nessa verdade que você precisa estar alicerçado. É essa verdade que vai fazer com que você viva bons dias. Que você tenha uma vida de sucesso. Que você tenha uma vida do jeito que Deus escreveu para você. Ah, mas e se eu não quiser? Tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Só que, querido, deixa eu te dizer. Estar com Cristo é infinito. Parou? Não, tá certo. Acho que desliguei. É infinitamente melhor. Entre uma casa que é bagunçada e é suja e uma casa que é organizada e limpa, o que você prefere? Então responda, não estou sem tumulto. Já foi. É muito simples. Sempre tem dois lados. Você vai ter sempre uma escolha. Eu escolho o lugar sujo e desorganizado. Eu não. Eu prefiro lugar limpo e organizado. É esse lugar que eu quero viver eternamente. Amém? Porque você precisa conhecer essa base. Para quê? Para que você não queira viver nesse lugar sujo e desorganizado. Porque talvez você até pense que lá tem algum benefício, mas não tem. É pura mentira. A Bíblia é muito clara quando ela diz assim: ei, quando vier a segunda morte, vai haver gritos e ranger de dentes. Querido, quem grita e range os dentes não é porque está num bom lugar. E para encerrar, que já acabou meu tempo, deixa eu te dizer uma coisa. Você é eterno, independente de você acreditar ou não. A diferença é aonde você vai passar a sua eternidade. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus é tão bom que Ele criou você, deu possibilidades, de novo, deu todas as possibilidades, e ainda disse assim, tá tudo aqui, tudo foi criado para o seu benefício, você pode usufruir de tudo isso, e depois você ainda tem a opção de escolha. Você consegue entender que você tem a escolha? Eu escolho para onde eu vou. Eu escolho aonde eu vou passar a eternidade. Eu escolho se eu quero passar a eternidade com Cristo. Ou eu escolho passar em um lugar onde vai haver gritos e ranger de dentes. Eu escolho, a escolha é minha. Mas para que eu vá para esse lugar onde Cristo está, eu preciso andar na terra com uma consciência de eternidade, de que nada, que não vai acabar agora, que não vai acabar aqui, que não vai acabar nesse corpo mortal, que não vai ser só isso, que tem mais, que tem um degrau a mais, tem um degrau de maturidade, tem algo que você precisa alcançar, existe uma coroa que está guardada para você. Aleluia. Sabe, queridos, e a gente prega e ensina esse tipo de coisa, porque porque as pessoas, os filhos de Deus, eles precisam entender essas verdades. Precisam entender essas verdades. E isso é verdade. É a verdade absoluta. Nós não temos para onde fugir. Aleluia. Aleluia. Conscientes de eternidade. Sem essa palavra, querido, sem esse alicerce, sem essa base, é impossível viver uma vida cristã bem-sucedida.
É por isso que Paulo, ele diz assim, ei, a gente deixa de lado, por quê? Porque todo crente já sabe. Ele não está dizendo assim, ei, jogue fora porque não tem nenhum valor. Ele está dizendo assim, ei, a gente não precisa voltar nesses princípios elementares, por quê? Porque todo crente já sabe. Mas de fato nós já sabemos. E se sabemos, nós vivemos essas coisas? Nós andamos como essas verdades dentro de nós? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Amém? Glória a Deus. Você aprendeu alguma coisa? Deus não está bravo com você. Ele ama você. Amém? Aleluia. Mas nós precisamos, querido, entender essas verdades. Nós precisamos estar alicerçados nessas verdades. Nós precisamos saber que Cristo, Ele pagou um alto preço pela minha vida. Então eu, querido, como filho de Deus, eu não posso me dar o direito de andar de qualquer jeito, de pensar qualquer coisa, de ouvir qualquer coisa, de ter uma cabeça, uma consciência distante da realidade, que é a minha realidade. Porque a minha realidade é que eu sou o filho de Deus. E quem não gosta de ser rei, sacerdote? Não sei você, mas eu gosto, e muito. Gosto para valer. Amém? E isso é o que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos estar convictos, certos, de que existe algo muito melhor do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia.